Olá, pessoal. Esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Pessoal, hoje não é uma conversa entre amigos, hoje é um café entre amigos. Normalmente a gente grava à noite, hoje nós estamos gravando de tarde aqui, né, no feriadão. E a casa do Bruno aqui, como a gente muito bem recebido, né, Fábio? Sempre. Broinha de milho, biscoitinho de limão, tá certo? Enroladinho de salsicha, tá certo? Tem ali um... A chipa? Como é que é o nome daquele? Chipa. Peta. Peta? Lá em Goiás é peta. Lá em Goiás é peta? peta? É um pão de queijo diferente aí, pessoal. Vocês podem babar ainda nessa mesa aqui no YouTube aí. No nosso canal lá no YouTube, né, Brunão? O que você recomenda, Bruno? E uma rosquinha de laranja, né? Que tá super gostosa. É de laranja, né, Bruno? Boa. Ó, só acho que assim, é um prazer ter vocês aqui, né? E hoje, como tem que se adaptar ao clima, né? Ao horário. Hoje, como a gente tá gravando mais cedo, não dá pra ter uma janta, né, Fabinho? Então foi só um café pra... Pois é. Tem que atrair os Muito amigos bom. aí, né? Você vê? Estamos passando vergonha, Fabinho. A gente não traz nada. Ó, mas vou confessar, Só na veia do tem um Bruno. fundo passando visita, que o Fabinho foi o primeiro a Eu contribuir. coloquei lá R$100 só na caixinha. Ah, é? Então tá bom. Eu vou fazer o fundo guacamole, então, nesse Fundo negócio. guacamole. Ó, ninguém... Diz que o Dr. Emerson bancou uns 3 anos e nunca teve fundo. Ninguém avisou antes, nem trouxe carteira. Aqui. Aceita Pix, fica sossegado, né? E maquininha de cartão também. Aceita Deixa Pix, o passando negócio aqui aceita Pix. Ô, Bruno, Isso aí. você vai trazer um caso pra gente aí hoje, Bruno, que você viu Ó, aí na vou enfermaria? trazer um caso e um desafio. Vou trazer duas coisas Ó, aí. mas né? antes de você apresentar o caso, quem estiver assistindo no YouTube, o Bruninho vai projetar o caso em slides. Isso aí. Então dá pra vocês verem também. Acompanhar também. Lógico que ele vai falar todos os Sim, exames, eventos, dados clínicos. Então quem estiver ouvindo no Spotify vai poder, não vai ficar perdido. Mas quem quiser visualizar, né, essa novidade, né, Bruninho? Do canal Isso aí. do YouTube. Vai depender do CIMEI também, né? Que o CIMEI falou que dá jeito Não, a em gente tem que tudo. fazer, tem que apresentar o CIMEI, né? O Ó, CIMEI. tem um ditado, Fabinho. O CIMEI é, né, nosso background aí, né? É, que lógico. Organiza tudo das imagens. audiovisual. do Depois a gente som. passa os contatos do Vamos pôr a CIMEI. foto dele lá no Passando Visita. E uma coisa bacana que assim, ó, tem um ditado que fala que carne boa conserta churrasqueiro ruim, Fabinho. Ah, é? Aí tem agora eu vou inventar uma frase aqui, né? O CIMEI, um ótimo profissional, consegue consertar uma apresentação ruim. Então, Não, vai ficar sossegado, cara. Mas a sua cara ele não conserta, não. Ô, Brunão, manda vamos esse lá, caso aí, vamos velho. Vai me deixar cabeludo, será? vai. ele conserta, mas não faz milagre. É o seguinte, pessoal. Então, antes de apresentar o caso, esse é o desafio, né? E esse aí chama Heráclito de Éfeso. E eu queria mostrar uma frase dele para vocês pensarem. No final eu volto para a gente fazer algumas reflexões aí. Isso nunca dá certo. Deixa eu colocar um comentário. Sempre que ele vem com um desafio de começo de episódio, eu fico o episódio inteiro pensando no desafio e me desfoco do caso. Isso aí, cara, sabe aqueles biscoitos chineses, você pega aquele papelzinho que sai no meio? É igual essas tiradas do Bruno aqui. Ele deve ter uma coleção de biscoitos chineses que ele comeu, deu certo e tira os papelzinhos de lá. Não, isso aí eu tirei de um livro que eu tô lendo há muito tempo, chama Diário Estoico. Esse livro, cada dia ele te dá uma... Um biscoito chinês. Não, biscoito chinês não. Ele te dá uma proposição, né? Uma frase lá com uma ideia e ele discute. Então essa é a frase. A frase é o seguinte, ó, nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Essa é a frase pra vocês pensarem aí. Que vai estar lá também no mesmo rio. Isso. Vamos lá, agora vamos ao que interessa aí, ó. Esse caso, né, é um caso aí bem bacana, apesar de não ser um caso assim com diagnóstico, né, muito raro, mas é um caso bem florido e com exame físico florido. Então, o mestre do universo do exame físico, a Cabinha, vai ser muito solicitado hoje, né? É o seguinte, ó. É uma moça, gênero feminino, 17 anos, parda. Ela é solteira e ela é estudante. Por que ela procurou o hospital? Ela refere um quadro de fraqueza há 3 meses. Então, esse foi o motivo. Essa paciente, ela não é de São Paulo. Ela veio de um estado vizinho aqui, né, do Mato Grosso. Mas por meios, né, ela conseguiu chegar aqui. Como que ela chegou aqui? Ela foi passando... Ela tinha uma referência boa do hospital, um médico local lá, né? Não sei, não temos informações se ele tinha feito residência, enfim, conhecia o hospital e pediu para que ela viesse para cá.
Então faz 3 meses que ela começou a ficar doente. Qual que é a história completa dela aí? Não tinha comorbidades, referia um quadro progressivo de edema. Esse edema era intermitente em membros inferiores e na face. Né? Associada ao quadro, ela referia dispneia progressiva, um quadro bem específico de fadiga, mal-estar, inapetência, mialgia, artralgia, principalmente em mãos. Nesse período, aferiu vários episódios de febre e, segundo a acompanhante, chegava a 38 graus Celsius. Não tinha uma regularidade, nem um período específico, mas ela falava que numa semana, pelo menos em 3 dias, ela tinha febre, nesses 3 meses. Apesar da inapetência e da falta de apetite, ela refere, se eu não me engano, eu vou citar no exame físico, que ela teve um ganho de 5 a 10 quilos. Ganho, apesar da inapetência. Estava demasiado, né? Provavelmente estava demasiado, então ela teve um ganho de peso. Antecedentes pessoais, ela negava qualquer comorbidade, era uma adolescente aí, né, com uma vida aparentemente normal, não negava o uso de tabaco, etilismo ou outras drogas ilícitas. Antecedente ginecológico, nunca tinha ficado grávida, nunca tinha tido nenhum aborto e, consequentemente, nenhum parto. E a menarca que ela referia aos 11 anos. Então, primeiro aí, para a gente começar a discutir a história dela. Achei aí interessante. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas primeiro, acho que a ideia de que era uma pessoa previamente rígida e que há 3 meses começou com um quadro. Então, não estamos falando de um quadro abrupto, né? Parece um quadro já que está cronificando, né? Uma coisa insidiosa, né? Depois que ela tem vários sintomas constitucionais, assim, né? Inapetência, a queixa principal ali foi fraqueza, né? Que é uma queixa bem vaga, subjetiva. Então, parece que é uma pessoa que está doente, né? Não parece uma doença específica de um órgão, por exemplo. Parece que é alguma coisa que está já tendo sintomas mais sistêmicos, né? E aí tem o edema, né? Que acho que é o que ficou mais, digamos assim, de tudo que descreveu aí é um pouquinho mais detalhado, né? O edema de membro inferior e de face também, né? E o que me chamou a atenção, mas não está explicando muito, é a mialgia e artralgia. Né? Mialgia e artralgia, em jovem, assim, geralmente eu penso em quadro infeccioso, né? Então, dengue, né? Quadros virais, né? O principal de dar poliartralgia, polimialgia, assim, né? No paciente jovem. Mas ela tem 3 meses de história que está progredindo e tem uma queixa principalmente em mãos, né? Parece que tem alguma coisa que predomina de pequenas articulações aí. Só que ainda assim não tem tudo que a gente precisava, né? Não descreve se tem rigidez matinal, não descreve se tem sinais flogísticos, né? Tá só com uma artralgia. Não sei se depois no exame físico vai falar alguma coisa, mas seria interessante tentar caracterizar essa artralgia, né? Exatamente quais as articulações, se é interfalangiana distal, proximal, metacarpofalangiana, punho, né? Quais as articulações da mão, né? Que está acometida, e se tem sinal flogístico ou não, né? Hiperemia, calor, rubor, a movimentação, se tem alguma limitação. Então, talvez pudesse caracterizar melhor para a gente tentar pensar, será que é uma doença, então, sistêmica, que está cronificando com quadro articular associado, ou esse quadro articular é um quadro de artralgia específica, que aí não vai ajudar tanto no raciocínio, né? Acho que ficou faltando um pouco essa descrição, assim, né? Sabe que eu estava aqui vendo na amnese, que não sei se foi o Bruno que escreveu, se ele só pegou, ele só copiou, né? Mas ele coloca como queixa principal da paciente o quadro da fraqueza, né? A astenia. E é muito inespecífico. É bom isso que você comentou também, viu? Astenia. Fraqueza e astenia, né? Ela menciona como fraqueza, né? A gente traduz popularmente aqui a gente como fala astenia. fraqueza. Mas assim, eu acho isso curioso porque quando você vai alicerçar o raciocínio clínico, eu sempre comento para o aluno, para os residentes, que você deve alicerçá-lo em cima de dados, às vezes, indubitáveis ou que restringam as hipóteses diagnósticas, né? O que você comentou, às vezes o pessoal resume demais HPMA. Isso. Que você comentou a questão da artralgia, mialgia, mas ela apresenta episódios febris. E a gente tem que lembrar que
Também pode em ter. cenários em que você está com a temperatura elevada, você tem uma alteração de limiar de dor. Então, às vezes, a mialgia, a artralgia vem no contexto da Isso, febre. se é só durante a febre. Exato, não. né? A febre e a astenia, as síndromes febris, abrem um leque de hipóteses diagnósticas gigante. Sem exame físico, que a gente ainda não chegou, eu não gosto de começar o raciocínio clínico em cima de febre, ainda que seja uma febre mais subaguda. Mas edema já é mais fácil. Edema é mais fácil. Edema, a síndrome edemogênica, porque sob a ótica de raciocínio clínico, o sintoma principal aqui seria o edema. Então, chegando nisso, Fábio, assim, edema. Sinal eu gosto de dar aula de edema. Hermes, deixa eu te interromper só para não perder o fio. Da fraqueza e da astenia, só queria chamar a atenção. Astenia, aquela fraqueza difusa, né, mal caracterizada, que é um cansaço, mas não é falta de ar, né, uma coisa difícil de explicar. Ruindade, né? Agora, só para diferenciar bem de fraqueza muscular. Porque às vezes o paciente fala, tô com fraqueza, aí você fala, ergue o braço, não ergue. Não, então peraí, é uma fraqueza muscular. Então a gente tem que diferenciar isso na história objetivos, também. Né? Isso. Então eu só queria puxar isso que o Fabinho falou, que é importante. Aqui deu a entender que é astenia, não fraqueza muscular. Então a gente já começa a pensar em outras doenças musculares. Né? Seu aprendiz... Antes de entrar no edema, que eu acho que é o carro-chefe agora. O quanto eu já conheço o Emerson, vamos ver, hein? Ele vai falar que edema, ele lembra de 3 órgãos. Não, peraí, anota aí o que o Emerson vai falar, depois você... Não, antes de falar dos 3 Ó, órgãos... depois que ele falar dos horários vagos, ele é cartomante. Mãe Fabinho. Mas antes de falar dos 3 órgãos, que ele sabe que eu sempre repito essa frase, né, é importante lembrar que edema nós estamos falando aqui de edema generalizado, né? O paciente ganhou pelo menos 5 quilos de peso, provavelmente deve ser água, a gente vai ver no exame físico depois. É um desbalanço entre pressão hidrostática e pressão oncótica. Ponto. Tá certo? Uma tem que prevalecer sobre a outra para poder ter extravasamento de líquido para o extravascular. Ou se você tiver uma alteração de permeabilidade capilar no vaso, né, e ainda um linfático que esteja meia boca, que não esteja funcionando direito para drenar o excesso de líquido que está lá no interstício. Né? Então, mas as coisas mais comuns de edema generalizado são desbalanço hidrostática e pressão oncótica. Tá? Então, como nós não temos aqui ainda dados de exame físico, né, fica difícil saber, neste caso, até o momento, se é um edema onde prevalece uma redução de pressão hidrostática ou um aumento, uma redução de pressão oncótica ou um aumento de pressão hidrostática. Que na maioria das vezes são as duas coisas, né? Pode acontecer as duas coisas, Bruno. Podem acontecer as duas coisas, né? Tem alguma... e ainda para os órgãos, né, que o Fábio estava comentando, né? Que eu já sabia que eu ia comentar, sempre vai para edema generalizado para 3 órgãos importantes, né? Fígado, rim e coração. Tá? As coisas podem estar interrelacionadas também, né, Bruno? Né? Mas uma moça de 17 anos, né, que começa com um quadro de edema e se transforma em anasarca, provavelmente, tá certo? E o Bruno não deu maiores detalhes aqui até o momento, né? Se ela tinha alguma patologia hepática, não parece. Ela não tinha comorbidades ali, né? Não tem comorbidades. Sabia se ela tivesse, não sabia. Mas não está comentando nada de icterícia, de colúria, tá certo? Pelo menos de relato. Então, 17 anos com problema hepático, eu já ia tentar jogar aí numa hepatite autoimune, uma cirrose biliar primária, alguma coisa mais complicada. Tem mais hepatite do que só né? Uma coisa edema, mais né? avançada e não parece ser o caso. É lesão celular, né? Não parece ser o caso aqui. Pensando na possibilidade de doença cardíaca, né? Então, de novo, não tem comorbidades aqui, fica difícil, né? Eu estou tentando já fazer um diagnóstico como eu faço muitas vezes, né? E eu vou explicar por que isso depois. Não parece ter nada para a parte cardíaca aqui, Bruno, tá certo? Por exemplo, tem dispneia progressiva. Então, isso fala a favor que talvez ela tivesse congesta. Um grau de mas não parece que começou por aí o quadro, né? Parece que o edema veio primeiro para depois ter dispneia. Né? Então, interessante. Então, é interessante, porque aí, Bruno, parece que se o coração tiver acometido, parece ser uma coisa secundária, não uma coisa primária, cara. Né? E o rim, né, sem puxar a sardinha para o nosso lado, pode estar envolvido aqui.
né? E aí tem um negócio interessante, o Bruno gosta de recomendar livro aqui, Ricardo. Então acho que vai ser uma das poucas vezes que eu vou recomendar um livro, né, que é Pensamento Rápido e Devagar. Acho que o autor é Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel, por sinal. Tá? Então, a gente associa algumas coisas do que ele fala lá com a medicina, né? Então, para os alunos, né, terceiro, quarto, quinto anos internos, é importante tirar a história com muito detalhe. E para nós mesmos também, tá? E transcrever para o prontuário com bastante detalhe também, porque o Ricardo estava criando alguns detalhes aqui que nós não temos. E quando a gente vai passando ao longo da vida, a gente tem essa mania de resumir as coisas, a gente perde esses detalhes. Por quê? Porque o aluno ele tem um pensamento analítico, tá certo? Ele precisa de muito dado para poder chegar eventualmente ao diagnóstico, ele não conhece as doenças, tá certo? E a gente que já tem um pensamento muitas vezes por padrão, né? Se eu perguntar para o Ricardo, ele já viu esse caso aqui umas 200 vezes na vida de outro jeito. Então ele raciocina por padrão, né? Eu não vou fazer a pergunta para o Ricardo aqui qual que é o diagnóstico que ele acha que é. Tá certo? Porque ele Senão já vai acabar o programa. Não, que já vai acabar o programa no começo, nem para o Fábio, nem para o Bruno, que já conhece o caso. Mas não, o Fabinho conhece não. Tá certo? Mas tem um padrão, esse caso que parece ter um padrão. Mas sem delongar muito, Bruno, então assim, parece que o rim de alguma forma está envolvido e parece que está envolvido numa doença sistêmica. Outra coisa importante, né? Será que essa fraqueza, será que isso é um reflexo de anemia, talvez, Fábio? Que pode estar encaixado dentro desse quadro clínico? Você vê, como você menciona, tem assim... Tem uma crítica à anamnese, né? Então, por exemplo, a dispneia está muito pouco caracterizada, a dispneia é progressiva, mas se não tem relação com decúbito ou não, já que você está pensando que uma cardiopatia pudesse sugerir. Cardiopatia aqui, nessa faixa etária, só se pensasse numa miocardite. Pode ser até miocardite idiopática, né? Fábio. Ou um derrame pericárdico, coisa assim, né? Viral, né? Tóxica. Outra coisa, uma síndrome anêmica, você tem toda a razão. Então, por exemplo, até no antecedentes ginecológicos, não só se ela a menarca, se ela já engravidou. Como é que é o fluxo menstrual? Exato, o fluxo menstrual. Porque se ela tiver anemia aqui, a principal causa nessa faixa etária é a hipermenorreia. Certo? Então, assim, e aqui chama a atenção também para os alunos sobre o interrogatório complementar, o quão importante ele é. Porque o interrogatório complementar, ele normalmente são aquelas perguntas que você fica, quando a gente está no terceiro ano, a gente aprende a fazer 50 mil, parece um interrogatório, né mesmo? Eu sou bem crítico disso às vezes na aula, viu, mas tudo bem, ajuda. Viu? Mas ajuda os alunos a lembrarem o que perguntar, porque o paciente não contará espontaneamente. Você sabe que esse negócio de interrogatório complementar, eu recomendo os nossos ouvintes, né? Que voltem lá nos primeiros episódios da gente. A gente até recomenda como é que faz a anamnese, como é que passa um caso e tal. Mas eu faço interrogatório complementar, Fábio, não que eu estou fazendo um exame físico. Meio diferente esse negócio, né? Eu também. Porque eu vou examinando o paciente e vou né? perguntando ao mesmo tempo. Na barriga, quando eu estou ali examinando o abdômen, eu vou perguntando. E tórax. sabe por que eu faço isso também? Além de agilizar a consulta, né? Porque também tem um tempo. Mas é porque eu mexo com dor. E eu quero saber se o paciente tem dor ou não numa articulação, por exemplo. Se ele ficar esperando eu examinar, às vezes ele reage à dor que ele nem teve ainda, que ele já acha que vai ter dor. Então eu tento distrair ele. Mas o intestino está funcionando bem? Enquanto isso eu vou examinando o joelho. Se ele tiver dor, ele vai reagir mesmo falando para mim sobre o intestino. Senão eu distraio ele, passa sem reação. Eu nem sei quem me ensinou a fazer isso, mas é um jeito de distrair, examinar. Mas essa é uma boa estratégia para você de relação médico-paciente, porque, de fato, se você for fazendo um questionário em que as respostas são mais fechadas e automatizadas, né? Tipo sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, ela passa uma formalidade, né? Então o paciente sente pouca vontade. Parece que você está cuspindo perguntas em cima dele. Você tem que tomar cuidado, que acho que é o que o Emerson critica às vezes, é que se você fizer um interrogatório complementar muito detalhado e muito extenso, você começa a encher de informações que vão te desviar do foco. Então você tem que saber também o que você vai valorizar do interrogatório complementar para aquele que... Mas, de novo, isso depende do grau de instrução que você tem sobre as doenças, né? Então, sobre as patologias, né? Porque nesse caso aqui, por exemplo... algumas perguntas sobre trato geniturinário são importantes. Ô Fábio, sem querer interromper, mas vamos para frente, porque eu acho que o exame físico vai ajudar. O Fabinho, você falou de 3 órgãos, mas o Fabinho tinha que defender um órgão aí. Tireoide, sistema vascular, vamos colocar aqui também.
É isso aí. Vamos fazer 5 órgãos, então. Ó, exame físico. Para quem, né? A impressão de quem examinou ela. Estava em regular estado geral, consciente orientada, descorada uma cruz em 4, hidratada, anictérica cianótica, no momento afebril do exame. Saturando 92%. 92. Estava taquipneica, taquicárdica, né? 110, com uma pressão de 110 por 60 milímetros de mercúrio. A pressão foi aferida com a paciente deitada, sentada e de pé. E mais de um membro que é o indicado numa primeira consulta, né? Sim. Então essa pressão aí foi aferida. Bem feito. E o peso, é o que eu falei para vocês, eu não lembrava, mas foram 10 quilos de diferença. Ela falava que pesava 55 e o peso que nós pesamos, 65. Exame físico pulmonar. O murmúrio é diminuído em bases bilateralmente, principalmente ou predominantemente à direita. A percussão era maciço e o freno tóraco-vocal abolido na mesma topografia. Vamos guardando as informações. Muito bom, né? Cardiovascular, ritmo era regular, as bulhas hipofonéticas, sem atrito pericárdico audível, por quem examinou, e sem sopros. Abdômen normotenso, difusamente doloroso, a palpação, mas não tinha sinal de irritação peritoneal. Presença de semicírculo de Skoda positivo, sem sinais de circulação colateral. Fígado palpável a 2 centímetros, rebordo costal direito, doloroso, bordas rombas e lisas, hepatimetria de 8 centímetros. Extremidades, lesões puntiformes escurecidas, indolores no membro inferior direito, não pruriginosas, edema indolor compressível, 2 cruzes em 4, simétrico, bilateralmente. Ô, Bruninho, sabe, indo linha por linha aqui, né? Descorado uma cruz em 4, né? Então não deve ser uma anemia não muito justifica importante, né? uma dispneia, né? Dispneia, astenia tão... De novo, né, Fábio? grande. Isso depende do examinador, né? É Subjetivo. Subjetivo, né? O peso, 10 quilos é muita coisa para edema, né? Mas sabe, Fábio, antes de você, já que você estava indo linha por linha, e a apresentação está lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Então, descorado uma cruz em 4, né? Mas, por outro lado, assim, saturação de 92%. Então, isso é o primeiro dado da linha que já começou a me incomodar um pouco, né, Fábio? Né? Por sinal, o exame físico está bem descrito, está bem rico em relação à história que a gente estava criticando tanto. Tá? Mas, enfim, 92% de saturação não é normal. E ela está taquipneica, né? Ser 24 incursões. Está taquipneica. E taquicárdica. E lembra que lá na história ela comentava sobre dispneia, né? Taquicárdica, 110 batimentos por minuto. E não estava febril. E não estava febril. Aí tem um outro dado importante, ela não estava hipertensa. Tá? 110 por 60. Tá? Então isso é importante. Nós não tínhamos um basal, mas aparentemente dentro do normal. Pressão normal, aparentemente normal para uma jovem de 17 anos, pressão, eu diria que normal. Tá? Isso porque, Fábio, se a gente está pensando na causa do edema, que eu estou defendendo a parte renal, tá? Aqui. Que se nós temos um mecanismo possível de aumento de pressão hidrostática, tá certo? Geralmente esse paciente pode ficar hipertenso, coisa que aparentemente não está acontecendo, pelo menos nesse momento do exame físico. Só lembrar, pessoal, que a pessoa pode ter 110 por 60 agora, mas eu posso aferir daqui a 2 horas, 3 horas, ou a média do dia, ele está hipertenso. Não é um platô, né? Então, assim, pelo menos nessa hora, nesse momento, eu estava normotensa. E aí tem 10 quilos de ganho de peso, Fábio, que é muita coisa. Tá? E aí tem um achado de exame físico pulmonar que é muito rico, né, Fábio? E assim, ele é compatível com o derrame pleural. Né? Então, a descrição ficou muito legal. Mas está invertido, né? Assim, ele começou com a ausculta, né? Sim, o modo de transcrever. Para ser mais acadêmico. Expansibilidade. Mas ela sugere, feito, sugere um derrame pleural à direita, não sei se tem dos dois lados, porque ele coloca diminuído nas duas bases, o murmúrio. Só que tem uma coisa, direita, só que tem um negócio interessante nesse exame físico. Depois no cardiovascular, no precórdio, parece-me que eles querem sugerir que tenha derrame pericárdico também. Bulha hipofonética. É o exame físico. Isso também. Beleza. A pessoa não tinha nenhum exame... Agora, aonde eu acho que tem uma incongruência nesse exame físico? No abdômen. Porque ela fala que há sinais de ascite e que o fígado é palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito. Lembra os sinais de ascite aqui, Fábio? Olha lá, o semiciclo de Skoda, né? Tá positivo.
Só que o que eu achei interessante, o fígado está palpável a 2 centímetros do bordo costal direito, e o paciente tem derrame pleural à direita. Isso dificulta fazer hepatimetria. Era esperado uma hepatimetria maior. Porque Não, é um falso positivo, né? Isso. Porque você pega o derrame e vai... Sim, o mas derrame vai contar como fígado, Exato, né? vai contar como fígado. Vai E ficar foi maciço. só 8 centímetros, eu achei ali, né? Uma hepatimetria, eu vi uns 12 centímetros aqui de hepatimetria. O Contando normal é o geral derrame, de 8 a 10, né? Então, porque o 8 derrame... seria o Sim, fígadozinho, mas quase você pequenininho. concorda? Pequenininho. Você concorda que com o derrame pra pleural, ser ainda maior. mais você fazer um paciente deitado, ele escorre, Mas- fica mas difícil de o- você fazer epitimetria. Talvez o que tenha ajudado era se ela fez deitada e o derrame Escorreu um pouco mais. para trás. Aí ela fazendo a percussão anterior no tórax, ela conseguiu às vezes pegar timpânico até o fim do pulmão. Não, mas o que o Fabinho falou faz sentido, né? Quando for examinar, isso aqui é Tem uma que tomar casca cuidado. de banana. Tem que tomar cuidado. Diria, você Mas tem que ficar aparentemente, atento a isso aí. assim, se a hepatimetria foi de 8 e estaria superestimado pelo derrame, assim, o fígado não é grande. Ô, Ricardo, Não parece que o ele problema é o está... Agora, ó, ó, posso posso dar uma cutucada agora? Posso jogar uma casca de banana aqui? O problema não é o fígado. Não, para porque- juntar o exame físico com as informações que nós temos de história. Só antes de você falar, eu ia colocar um outro órgão aqui na jogada. Não é órgão, né? Mas as serosas... É isso, Fábio. As serosas parecem estar cometidas. Então, nós temos derrame pleural, um possível, Fábio, que ia induzir a gente a pensar em derrame pericárdico, porque as bolhas estão hipofonéticas. Mas Tá certo? E a CIT, pelo provável. peso habitual dela, 55 Ela é anasaca, quilos, ela Derrames não era para ter cavitários. bula hipofonética. Não, né? ela Não, é vai magra, Numa né? jovem, magrinha, 17 bolha não anos, vamos a falar. hipofonética é para chamar a atenção. É, mesmo, ou né? o Mas estetoscópio isso estava também é sujo, subjetivo. né? E o cara A orelha entupido, tava suja. a orelha estava entupida lá, e o cara não Tá escutou. tudo maciço, né? Por que Tá será? certo. O cara não escuta direito, entendeu? Isso é- então, mas assim, esse paciente está em anasaca, Bruno. Tá em anasaca e derrames cavitários. E aí começa a ficar interessante, né, Ricardo? Se a gente juntar possível antes inflamações serosas, né, Ricardo? Sim. Então, Mas eu achei que você ia juntar com a história. Antes de Isso que eu juntar ia com a fazer. história, eu queria entender essas lesões puntiformes aí. Parece. Tá falando de lesão de pele, então. É isso? Isso. Parece que ela a tem pele algum nesse É que nós caso acometimento não temos importante. nosso colega. Nós precisamos chamar ele aqui. Nós vamos fazer uma propaganda aqui. Nosso colega Amadeu. Tá certo? Nosso colega Amadeu, não precisa falar, essas lesões puntiformes. Ele- Descreva as lesões básicas em Ele dermato. fica um episódio Ele só fica falando só um disso. episódio falando disso Se eu aqui. disser lesão puntiforme que ele tiver presente, na hora eu tô excluído do podcast. Pois né? é. Então, Tinha umas porque, bereba assim, na pele lá. Porque Não assim, fala isso não, essa, cara. essa lesão assim, né? Eu vi as lesões, eu vou tentar descrever o que eu vi, né? Que essas lesões aí puntiformes eram lesões de mais ou menos meio centímetro, né? Elas não tinham um padrão de distribuição, eram esparsas. Só que pareciam lesões antigas, não tinha hiperemia, pareciam Já lesões cicatriciais, já. cicatriciais. Hipercrômicas, assim, Hipercrômicas, já residuais. Residuais. Não tinha prurido e elas não A eram minha levadas. dúvida era assim, não era púrpura. Ela não era elevada? Não tinha relevo, Bruninho. Então. Não tinha Não relevo. parecia púrpura. Só uma perna só também, né? Só numa perna. Era numa só? Só numa perna. E se foi púrpura, um dia pode ter sido. Agora Bruno, não tá pra em aqueles fase caras ativa. que nem eu, assim, que um dos fracos da minha só pra formação entender é isso aí não dermato, vai viu, cara? ajudar, hein? Eu fico comentando aqui do Amadeu, mas eu me penitencio que um dos fracos, assim, é dermato. Então, Dermato é difícil não, mesmo. eu acho super difícil, né? Eu acho. Tá certo. Estou sendo bem sincero. E, bom, será que ela teve lá atrás, há não sei quantas semanas, né? Um impetigo, né? Que a gente chama de Então, impetigo. Deu um Boa, cicatriz, boa, ficou cicatriz. verdade. Nós perguntamos Cicatricial, se verdade. teve alguma assim, queixa, dor, algum sinal de infecção. Simplesmente assim. Eu vou defender agora um pouco a história, pessoal. Paciente, assim, difícil tirar a história. Muito difícil. É um paciente jovem. Ela estava assim, muito, né, Depressiva. fragilizada. Você começava a conversar, né? Ela chorava. Então, assim, a história foi extremamente difícil de ser E é tirada. difícil tirar história em paciente jovem, 17, adolescente, viu? É difícil. Enfim. Eles não Porque valorizam a nada. temporalidade, muitas vezes eu E vejo muitas um vezes eles consultório simplesmente não difícil. querem falar. Assim, o adolescente fala, não quero falar, né? E E aí a gente empurrou. perguntava, mas faz tempo, percebeu, teve infecção, ficou vermelho, coçou. Falei, não sei, é assim. Então, assim, eu vou justificar um pouco que realmente foi um pouco difícil de pegar essa informação. Mas, como, né, a gente fala com os meninos lá, a primeira informação nem sempre é a melhor. Você vai
pegando confiança do paciente, vai te contando mais coisas, né? Então, e a história melhora muito no decorrer da semana, E isso né? acontece também porque o hospital escola, né? O hospital escola, muita gente vai conversar. às Depois vezes, eu vou com o dar um paciente. pitaco nesse caso mais pra frente. Vida como ela é depois, como eu gosto de dizer. Mas assim, juntando, né, parece que as serosas podem estar comprometidas, mas o paciente é anasarca, Fábio, né, ele pode ter derrames cavitários independente de ter inflamação de serose. Mas se a gente juntar lá com as informações da história, né, volta aí, Bruno, para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, dar uma checada, tá certo? Ela tem esse edema generalizado, depois um quadro de mal-estar, mialgia, artralgia em mãos, relatos de febre intermitente. Então a gente já começa a seguir um possível padrão de um grupo de doenças aí, Ricardo, de doenças sistêmicas. Eu não sei o que o Bruno vai trazer para a gente nos próximos 2 slides aí, mas acho que a gente já poderia pensar, né, e eventualmente talvez fazer algumas hipóteses diagnósticas sindrômicas, tá certo? E solicitar alguns exames para a gente poder corroborar essas hipóteses diagnósticas sindrômicas. O que você quer fazer, Fábio? Porque eu acho que vale um racional de exames. Porque eu acho que se o Bruno vai apresentar em slides, às vezes ele apresenta já mais exames do que de uma vez só. Porque a vida como aconteceu, né? Mas faz as hipóteses diagnósticas sindrômicas, Fábio. Não, porque assim, é uma síndrome edemigênica com uma doença com acometimento de serosas, potencialmente uma síndrome anêmica junto, que essa anemia pode fazer parte da doença ou ser uma anemia de doença crônica. Né, um processo epsidino mediado que a gente fala, né? Então, assim, eu queria aqui dar o pontapé inicial dos exames, Bruno. Uma síndrome edemigênica mais com acometimento sistêmico, né? Assim, então, acho que o edema está junto da síndrome. Né? Ela está dentro da síndrome. É diferente. Certeza, por que eu estou falando? Por exemplo, você pega uma insuficiência cardíaca, né? Num idoso e tal. É uma síndrome edemigênica também, pode ter, né? Mas geralmente não tem os sintomas constitucionais todos e tal, assim, que vem progredindo, que era florido, igual o caso dela, né? Então ela tem um quadro, né, assim, sistêmico com a síndrome edemigênica junto, né? Derrame, se ela tiver de fato esse derrame pericárdico, né, que sugerido pela descrição do exame físico, já começa a diminuir ainda mais as hipóteses. Uma doença cardiovascular falta no exame físico, por exemplo, urgência jugular, que por uma síndrome de insuficiência cardíaca direita é muito comum. É importante. Refluxo hepatojugular. Então, assim, se eu descartar uma doença cardiovascular e ela tiver derrame pericárdico, viu, Acabim? Um modo fácil para os meninos os meninos e meninas que estão nos ouvindo, é você pensar assim, uma pericardiopatia viral, uma metástase com comprometimento pericárdico, isso é raro, nessa faixa etária menos ainda. Você pode ter uma doença, uma colagenose, tipo lúpus, você tem o hipotireoidismo, você tem os pacientes com uremia, você tem a tuberculose. Então são as 6 hipóteses que são mais... Você restringe muito mais, por exemplo, do que derrame pleural, que você tem um leque de doenças um pouco maior. Então, assim, dando o pontapé inicial dos exames, olha só, acho que hemograma a gente precisa, um exame de urina 1. Urina 1. Já que a gente está falando de rim, potencialmente sendo a gênese do edema dela, o exame de urina 1, um eletrocardiograma e um raio-x de tórax para avaliar se há realmente indício de ter derrame pericárdico. Boa. E uma creatinina. Ainda bem. Então vamos fazer o seguinte. Como hoje eu estou apresentando o caso, Cabinha, eu vou mudar a regra do jogo. Quem apresenta é o chefe da mesa, né? Então, a partir de hoje você vai funcionar. Então eu só vou mostrar os exames que vocês me justifiquem, né? O Fabinho gosta muito de fazer o racional, perdão. Então, assim, Fabinho, o que você espera encontrar no hemograma aí das suas hipóteses? Vamos lá. Que aí eu já apresento aqui. Eu quero saber se ela tem anemia. Hoje só tem exame pra justificar, senão eu pulo aqui. E eu tô com o computador aqui, eu consigo pular os slides, então... Beleza. Então, por hoje exemplo, a regra mudou. Eu quero saber se ela tem anemia. Perfeito. Se ela tem alteração de leucócito, tipo uma leucopenia, linfopenia, plaquetopenia. Isso. Ela tem? Então vamos lá, deixa eu pegar o hemograma aqui, que eu acho que é o primeiro exame. Essa pausa aqui, pessoal, é para poder ver os exames. Vamos lá. Fala aí, Bruno. O que ela tinha? Uma hemoglobina de 8, um hematócrito de 26,4, leucócitos... Antes de ir, só pra, já que ela tem anemia, o padrão da anemia. Isso que eu ia falar. Porque tem um VCM de 81, é tendendo a microcitose. Isso é microcitose.
Bom. Tendendo a microcitose, o e HCM tendendo a hipocromia 27, também, e não tem um RDW, que é o índice de anisocitose aumentado, tá Não. dentro do normal. Então, fala a parece favor, que ela tá- então anemia microcítica e hipocrômica. É, Fábio, tá a microcitando. tendência. Tá Ela microcitando. é aquela anemia que o problema está na hemoglobina. Entra no grupo das microcíticas, a talassemia, a doença crônica, ferropriva, Sim, certo? Isso. Aí tem lá... Bruninho, Leucograma, 9.550 leucócitos, mas o diferencial que é importante. os linfócitos estão tendendo a 1020, né? Como ela 17 anos é complicado, porque para mais jovens, 1.500. Para adulto, 1.000. Para você falar que tem Isso. linfocitopenia, né? Tipo, ela tem 17 anos. E adulta? O que chama aí, assim, 1020, você fica em cima do muro mesmo para bater o pé que tem linfopenia, mas representa só 10% dos leucócitos. Né? Então, pouco, né? assim, esperaria mais, né? Em termos relativos está baixo. E é engraçado, porque às vezes o relativo está alterado, a gente fala, não, valoriza o absoluto, né? Então, na verdade, você tem que estar sempre no contexto, né? Aí, no caso, fica a pulga atrás da orelha, ó, parece que ela está fazendo uma linfopenia. Aí você olha para o relativo e fala, não, acho que é uma linfopenia mesmo, né? Então aí eu fico essa pulga atrás da orelha, apesar de não dar para bater o pé numa linfopenia importante ainda, né? Mas parece. E plaqueta tá bom, né? 217. Sim. Agora, lembrando, uma coisa importante para a plaqueta seria se a gente pudesse comparar ao longo do tempo, né? Porque se ela tivesse de 2 dias atrás 450 mil plaquetas, o que você ia achar desses 217, né? Então, pode ser que esteja numa decrescente, a gente ainda está pegando num valor normal, né? Mas o que dá para fazer hoje é considerar normal, né? Não dá para valorizar. É a urina 1, então, Bruno? Urina 1 dela, ó. Vocês conseguem ver aqui. Os Perdão. pontos principais da urina 1. Ó, pH, essa é a densidade, primeira, né? leucócitos, hemácias, proteína e glicose. Vamos Como lá, é que tá? então. Densidade 1021, aparentemente dentro do normal. Um pH de 5, tendendo ao limite inferior. Tinha proteinúria, que quantificada só no dipstick, né? Uma cruz em 4. Hemoglobinúria, 13 mil leucócitos na urina, que pela hora de referência está normal, e 45 mil eritrócitos. Então é uma hematúria aumentados. discreta, então, né? Isso. E uma proteinúria de uma cruz. Isso, não tinha cilindros, se eu não me engano, isso. E não tinha outras alterações significativas. Então essa era a urina Essa 1 urina tipo 1 não me animou muito não, hein? Eu também esperava mais. Pois é, sabe que me anima. Ah, é? É. Sabe que dá algumas dicas aí. A ausência de algumas coisas ajuda, Fábio. Sim. Tá? Então, assim, a princípio, é uma proteinúria de uma cruz, né, não deve ter, Ricardo, proteinúria em faixa nefrótica. Então, se a gente estava pensando lá atrás, como causa do edema, uma redução de pressão oncótica, é possível que nessa paciente ela não tenha proteinúria tão relevante. Então, nós talvez não estejamos lidando com caso de síndrome nefrótica. Isso é interessante, que valoriza o que o Fábio falou das serosas. Né? Talvez a membrana, né, a serosite em si, seja mais importante do que, então, uma hipoalbuminemia com extravasamento, né? Então, aí outra coisa importante desse caso, tá certo? Tem hematúria. Então, a pergunta que eu ia encaixar em seguida é saber se ela estava menstruada quando colheu o exame. Não, não estava. Ela não estava menstruada. Então nós não temos hematúria, eventualmente por contaminação da menstruação e tal. Então, Lembrando que se tiver, às vezes dá para colher com sonda, né? mas assim, é indelicado, 17 anos, é não, difícil. sim, mas se a gente tiver muita dúvida, dá para fazer. Numa situação assim, é um jeito de tentar, né? Mas sim, então hematúria, Fábio, hematúria com proteinúria de uma cruz e sem hipertensão. De novo, aí o comentário do Ricardo sobre plaqueta é válido para a pressão. Nós estamos vendo pontualmente a paciente num momento onde ela estava com 110 por 60. E a gente não sabe nos outros momentos como é que ela estava. Lembrar que a paciente nem sempre é hipertensa o tempo inteiro. Né? Então, oscila, né? Oscila. Então eu precisava saber sequências de medidas, aferições de pressão arterial. Para o ouvinte mais jovem, no seu grau de instrução acadêmica, o Emerson está querendo sugerir aqui uma síndrome nefrítica. Isso, a possibilidade de uma síndrome nefrítica, que tem 3 marcadores clássicos, né? Que são edema, hipertensão e hematúria. E quando a gente fala de síndrome nefrótica, os 3 marcadores clássicos são proteinúria relevante, acima de 3,5 gramas, hipoalbuminemia e edema. Tá? Então ela poderia ser um misto de nefrótico e nefrítica, mas o sedimento urinário aqui poderia nos levar a pensar mais em síndrome nefrítica. Tá?
Mas você pediu creatinina, né? Nos seus exames lá. Você falou hemograma, urina 1. E tem mais coisa e aí na creatinina. tela aí, não vai falar isso. Não, deixa. Tórax e Pode ficar olhando na o cara, não. eletro. Não, Tirei seu doce. A tela, aí. depois a gente. Só quem tá Tava acompanhando. ficando animado. Só quem tá acompanhando no YouTube vai ter direito a ver a tela. Pode botar a tela aí, Bruno. Ó, então a Tá, creatinina, e a creatina dela? inicial era 0,9. 0,9. Lembrando que era uma paciente Então, aí, pequena. isso é uma coisa importante que eu ia emendar. Então, 0,9 numa moça de 55 quilos. Tá certo? Isso O não é. peso seco, 55. Provavelmente, tava com 65, mas o basal dela é Peso 55. 0,9 não é normal. Apesar de, se for ver, dentro do valor de referência vai estar como normal, mas o valor de referência engloba muitas pessoas, né? Então, você tem Então, que assim, 55 visualizar. quilos, a não ser que ela seja uma marombeira, daquela cheia de massa muscular, que não tenha Igual a nada. caiaba, assim? Tá certo. Então, provavelmente, pessoal. Cheio de massa muscular. Tanta carne que eu como, né? Massa muscular que você ingeriu hoje no almoço, né? Tá do almoço tá aqui. Tá? Então, provavelmente 0,9 de creatinina não é normal para essa moça. Então, ela deve ter disfunção renal, Fábio. Então, a gente já começa a pensar assim, puxa vida, né? Eu preciso também de uma sequência de creatininas. Mas, Sim, no a momento, curva. 0,9 eu interpretaria que não é normal. Então, 0,9 de creatina que eu estou achando que não é normal. Um sedimento urinário que tem hematúria, uma proteinúria muito discreta, que a gente vai precisar quantificar daqui a pouco. Um hemograma que tem uma anemia, uma possível linfopenia, tá? A história falava ainda de sintomas constitucionais, de febre intermitente, de mialgia, artralgia. Acho que nós estamos limitando bastante as possibilidades diagnósticas Muitos aqui. ouvintes já fizeram diagnóstico. Muitos já. ouvintes talvez já tenham feito o fizeram diagnóstico. Nada, não tem diagnóstico. Não, mas nesse momento, a vida como ela é, Fábio, eu acho Já que... pensaram. Tá certo? A gente vai construindo esse diagnóstico, tá? Então, assim, só para poder a gente não perder o fio da meada, talvez a gente pule um pouco, só para a gente caracterizar, Bruno, nós temos proteinúria quantificada dessa paciente? Foi feita uma relação proteína total, creatinina urinárias, que veio de 530 miligramas Então, sugerindo 530 em miligramas. 24 horas. Tá isso. certo? É, Então, assim, nós temos uma proteinúria, tá certo? Mas não é uma proteinúria em faixa nefrótica de 3,5 gramas. Então, mais uma vez, possivelmente nós não temos redução de pressão Ô, forte. Emerson, Importante, pelo menos. você acha relevante aqui, porque tudo fala a favor que sim, que ela fazia pesquisa de dismorfismo eritrocitário? Puxa, Fábio, tudo fala a favor dismorfismo eritrocitário, Fábio, é um exame que tem que ser muito bem feito. Eu tô perguntando justamente por isso, porque assim, muita gente vai ideia ler... é boa. A A ideia ideia é é boa. é a prática. A ideia é boa. Falar assim, bom, comprovar que essa hematura é É de origem glomerular. glomerular. Fábio, mas assim, não tem por que não ser de origem glomerular. Sim, é isso que eu tô Então, falando. assim, do ponto de vista prático, No contexto. no contexto geral, assim, isso aqui é hematura de origem glomerular. Sim. Então, para os mais Se ela não jovens, dá uma tivesse pesquisada. nenhum quadro clínico e aparecesse com hematura só, aí Faria seria sentido, mais né? importante. Mas que aqui mas com o resto tem que do ser muito quadro, bem feito o exame e tal. Então, só para a gente poder fechar aquele raciocínio que eu estava comentando, nefrótico e nefrítico, eu acho que a gente às vezes cai do cavalo, tá? Então, precisa de albumina, proteína total e frações, ou pelo menos uma albumina. Você tem, né, Bruno? Tem a albumina dela inicial 2,7. Aí que tá o negócio. É baixa, né? É baixa. Ó, Só que ela é agora- baixa por quê? Esse é o problema. Porque... aí, interessante. Ou ó. não tá fazendo ou tá Porque perdendo. albumina, Caebinha, a gente até tem um episódio que a gente gravou falando mais de albumina, foi. mas albumina é assim, a menor dos motivos é baixa ingesta, porque é muito difícil alguém desnutrido chegar a ponto de ter albumina baixa. Até acontece, mas tem Mas é vezes- muito não difícil. e o incomum. caso aqui é não é. muito Não é difícil. Não é o caso aqui. É muito difícil. Então, assim, ou você não está produzindo no fígado, você tem uma hepatopatia crônica, a gente não precisa de nenhum exame hepático por enquanto, ou você está perdendo, e você só perde por 2 lugares, pelos rins ou pelo intestino. Só que você está esquecendo de um negócio, Fábio. Às vezes a albumina é uma proteína de fase aguda negativa. Tá certo? Então, um doente inflamado, às vezes, a albumina pode ficar baixa. Mas o 2,7... Acontece. Não, mas, Não é é que, comum, mas que mas acontece, ó, sabe no que eu apostaria aqui? Os Já que ela, 3 e 3, até ó, eu ficar mas mais já que ela não, 2,7. já que ela não tem uma proteína nefrótica, na faixa nefrótica, eu apostaria aqui que parte da albumina baixa Você dela... acha que está diluído? Não. Pode até ter um fator dilucional, mas eu acho que ela tá transudando pro intestino. Porque o pessoal às vezes Você esquece... pode ter perda. Mas não tem intestinal, diarreia na história. Mas Fábio. você pode ter 100. Não. É. Porque assim, a albumina baixa... Pode ter 100 diarreia. Ó, Pode, é enteropatia difícil. perdedora de albumina, de proteína. Você tem as enteropatias com erosão de mucosa. Sim. Que o pessoal se esquece, 10% do clearance da albumina fisiológico é entérico. O intestino secreta a albumina, transsudação linfática, e a reabsorve.
certo? Então, quando você tem albumina baixa, você pode ter uma lesão com erosão de mucosa, igual a doença inflamatória intestinal, um adenocarcinoma, por exemplo. Você tem as enteropatias não erosivas, que você tem tipo a celíaca, sarcoidose, até tuberculose intestinal, certo? E você tem as linfopatias. Então, toda condição que aumenta a pressão hidrostática em leito linfático, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva pode ser causa de hipobuminemia. Sim, pode. Entendeu? Isso você vê muito em congênita, né? Então, em criança. Então, assim, ela tá muito demasiada, essa menina. Certo? Então, eu não sei até que ponto ela não pode também ter uma perda por vários motivos. Só uma soma de fatores. Então, ela tem uma proteína... Pelo rim é que não é. Pelo rim é que não é. Mas, por exemplo, então assim, ela tem uma soma agora. de fatores. Porque a gente já viu... Como foi coletado. Não, porque, também, gente, olha só, a gente já viu doenças inflamatórias. O Akayaba, que é o mestre das doenças inflamatórias. E assim, mesmo, ainda que seja uma proteína de fase aguda negativa, você não fica vendo 2,5 de albumina toda hora. 2,7, é baixo. Assim, baixo. Então, assim, 17 anos. Então, assim, eu acho que um pouco da albumina abaixo dela está relacionado à síndrome demigênica, não por perda renal. Vamos ver. Também acho. Bom, então, mas lembrando assim, precisa ver, foi uma coleta de proteinúria, amostra isolada de urina. Isso também tá bom. tem proteína de 24 horas, Bruno? Não, tá em andamento. Só outra coisinha. Nesse momento não não acho que é o caso aqui não, mas acho que pro ouvinte lembrar que todo exame tem que ser interpretado. Tem um exame que às vezes ela acabou de urinar e coleta de novo a urina. Só lembrando, isso é uma coisa importante que você comentou, mas nos bons laboratórios existe uma correlação muito boa entre relação proteína-creatinina e proteinúria de 24 horas. Então, se deu sugestivo de 0,5 grama de proteinúria aqui, é bem provável que seja isso nessa faixa, provavelmente. Que seja 600, não vai mudar o raciocínio. Não vai. Mas só lembrando isso pro ouvinte, porque eu também, geralmente eu peço desse jeito também, faço a relação, é mais fácil. Assim, dos exames, porque assim, tem exames que a gente foi mais pra frente, só voltando lá pra, tipo, a admissão dela no hospital, porque o eletro você roda logo de cara, né? E o raio-x de tórax são 2 exames importantes. Porque fizeram a sugestão do derrame pericárdico. E depois... Não, você fez. Você que fez. Fizeram? Não, você fez. Sugeriu pelo exame físico. Agora, então você vai interpretar. Não, e depois, assim, se a gente bater o martelo que ela tem, de fato, comprometimento glomerular, acho que é importante o próximo passo seria dosar complemento. Tá, vamos devagar. Vamos lá para a admissão. Então vamos lá. Esse é o eletrocardiograma dela. Para quem está vendo o eletro aí no YouTube, né? Nosso Fábio Guirado Dias vai descrevê-lo. Então, primeiro a gente vê a voltagem no cantinho, né? Eu não jogo que eu não sei a regra, né? Tem um padrão N, porque alguém vai falar, puxa, é um eletro de baixa voltagem. Você vê que o complexo QRS não cresce. Sempre para não cair na armadilha, olhar ali no cantinho, à direita, né? Que é o padrão N, ou seja, cada milivolt transcreve 10 milímetros no papel quadriculado. O eixo está... Que é o que a gente costuma ver normal. Só que chama atenção nesse eletro, Fábio. Bater no olhão. O eixo está normal, o ritmo sinusal é uma baixa voltagem. Você não há o crescimento da onda R nas derivações precordiais anteriores. Então, assim, compatível com o exame físico em que se descreve bulas hipofonéticas, parece que tem exame pericárdico. Perfeito. E o raio-x de tórax, Bruno? E aí, Fábio? Que descreve para o nosso ouvinte. Porque o raio-x de tórax aqui, parece que é difícil avaliar que se há derrame pericárdico, porque a área cardíaca não está tão bojuda. Parece até normal, mas ela tem derrame pleural. Bilateral, um pouco mais pronunciado à direita. Faz até aquele Lzinho, tá vendo ali, ó? Que bate com o exame físico, bate com o exame físico, que ela tinha um frêmito reduzido, né, à direita, massa 6 a percussão. Provavelmente não trocaram raio-x. Talvez tenha um pouquinho à esquerda, né? Talvez tenha um pouquinho à esquerda também, mas a direita era de mirinhas nas duas bases, o murmúrio. Tá. Antes da gente ir para frente, para poder saber se tem derrame pericárdico, eventualmente fazer um eco e tal, a gente precisa, pessoal, tá certo? A gente vai ter que tratar essa doente, obviamente, mas a gente precisa fazer diagnóstico. Então a gente vai precisar de mais exame. Assim, nós temos um tratamento conservador que vai envolver diurético, com certeza, nessa moça. Mais na frente a gente pode até discutir. Mas a gente precisa fazer diagnóstico, Ricardo. Nesse momento, tá certo, que você já tem anemia. Que você tem aquele sedimento urinário com hematúria. Você quer colocar linfopenia junto com a anemia? Isso. Anemia com linfopenia. Tá certo? O sedimento urinário com hematúria, com a proteinúria não tão relevante. Serosite. É um possível acometimento de serosite. Né? Esse eletro e esse raio-x
Uma menina de 17 anos. Uma moça de 17 anos. E, cara, acho que a gente está tentando levar o nosso ouvinte para poucas possibilidades diagnósticas. Tá certo? Pelo menos umas 2 ou 3, assim. O que você, nesse momento, faria? Eu já fiquei muito induzido aqui. Acho que a gente tem que pensar. Já viu mais casos, já está associando por associação. Padrão. Está associando as assim, eu não consigo fugir da hipótese de lúpus, né? Assim, a gente tem envolvimento de vários sistemas compatíveis com acometimento por lúpus e eritematoso sistêmico, né? E eu acho interessante porque até agora não falamos em autoanticorpos, em FAN, em nada disso, né? Então, geralmente, quando eu vou dar conduta lá para os residentes e vai investigar um caso assim, eu falo, chegou com a clínica, né? Só com a história. O que a gente pede pensando em lúpus por causa dessa história? Já peço o FAN, já peço... Não. Eu peço do jeito que o Fabinho falou aqui. Vamos ver o hemograma, a urina. A gente precisa caracterizar melhor o acometimento dos órgãos, porque isso é que vai facilitar o nosso diagnóstico. Depois, o FAN a gente pode ter em várias doenças, né? A gente já cansou de falar isso, né? É pouco específico. Os autoanticorpos vai demorar, geralmente 15, 20 dias para você ter o resultado de um exame desse. Você não vai poder ficar esperando. Então a gente tem que caracterizar melhor nos exames laboratoriais normais, né? Então, aqui eu gostaria só, não sei se tem aí, Bruno, alguma coisa pensando só para ver se não tem hemólise por causa dessa anemia. Tinha um DHL ligeiramente aumentado, acho que estava 300, se não me engano, até 250. Bilirrubinas normais e reticulócito também limite superior, de 2, mas ainda dentro do esperado. Dá para corrigir. É corrigido esse. Não, esse já é o final. No laboratório a gente já teve discussões assim, homéricas. Sem correção. Não, é corrigido. Já é a máquina corrige pelo hematócrito. Então não é uma anemia hiperproliferativa. Não é. Então não parece, né? Assim, pelo menos não é importante se tiver algum grau de hemólise. Mas, assim, acho que no conjunto é isso. Aí tem outras causas de síndrome nefrítica que, apesar dela não ter caracterizado a hipertensão, né? Mas se ela teve uma infecção de pele ali, né? Recente, aí, que talvez na perna, também pode a gente ter glomerulonefrite. Eu já vou cortar você nesse raciocínio, aquele professor chato que já vai cortando. Né, o diagnóstico, eu quis perguntar do impetigo para poder pensar na possibilidade de pós-infecciosa. Tá certo. Só que na história, né, só voltando para a história, nesse caso em particular, ela tem febre intermitente ao longo de 3 meses, né? Então, essa possibilidade... As lesões já se resolveram, né? Então, essa possibilidade é menor, né? Ricardo, posso ser bem sincero? Tem outra doença do colágeno. Né? Cara, isso aqui é lúpus, cara. Assim, você vai rodar, mas qual outra coisa que poderia ser que não lúpus aqui, cara? É assim, difícil. Dá para pensar se os exames depois não forem compatíveis com lúpus, né? Você vai correr atrás de outra explicação. Mas em princípio pensaria bem mais em lúpus. Mas assim, por exemplo, é impossível um Sjögren, se a gente for atrás, dar um quadro assim? Também não é impossível. Mas não é o esperado, né? Seria um quadro atípico. Uma doença mista do tecido conjuntivo também não costuma dar quadros renais importantes. Mas pode ser também. Mas nessa idade não é o mais comum, né? Geralmente Sjögren, doença mista, com uma idade maior, né? Menina jovem assim, 17 anos, bem mais provável lúpus mesmo, não dá para enrolar muito, não. Exames aí, vamos lá, vocês falaram. Não, agora depois do raio-x e do eletro, eu queria o complemento. Então, deixa eu ver onde está o complemento. Deixa eu perguntar pro Emerson e pro Bruninho. Porque nós que não somos nefrologistas, a gente normalmente fala assim, né? Que o complemento é fundamental quando você está fazendo raciocínio em cima de uma doença glomerular. Tá. E aquelas que consomem complemento classicamente são as pós-estreptocócicas, as pós-infecciosas, a membrana proliferativa quando primária, a endocardite. Na endocardite você pode ter. Se você é uma membrana proliferativa associada à infecção, que acaba consumindo mesmo. A crioglobulinêmica. Isso. Crioglobulinemia, a maior parte das vezes hoje é vírus C, né? E o lúpus. Perfeito. Né? Então, assim, se a gente está pensando, tem acometimento glomerular, lúpus é a nossa principal hipótese. Seria esperado que o complemento venha consumido. Nós dosamos C3 e C4. Primeiro C3 veio 48, que está abaixo do nosso valor de referência. E o C4... 90, né? Acho que, se não me engano, até 90. E o C4 também abaixo do valor de referência. Como a gente foi em dúvida, a gente repetiu e veio C3 e C4 com... sem dúvida.
Lembrando assim, ó, consumidos. uma vez... se você tiver uma doença hepática que dá albumina baixa, você pode ter complemento baixo. Isso acontece. Entendeu? Também. Mas cuidado com eu vi isso. recentemente um caso assim. Isso tá consumido. Não, Eu o falei, fígado tá consumido, não, né? ela não tem fígado. Isso é Então, importante. é importante sempre interpretar o exame. Outra coisa, às vezes vem só o C4 baixo, por exemplo. Pode ser por consumo? Pode. Mas lembrando que às vezes pode ser congênito. Então, como a gente só colhe o complemento quando o paciente interna, doente e tal, não tem um basal, a gente né? presume que teve consumo. Mas às vezes deficiência de complemento aumenta até o risco de doença autoimune. Então não estou dizendo que não é por causa disso. Mas pode não ser consumo, pode ser uma deficiência congênita. Né? A pessoa já nascer com deficiência de complemento. Ó, Cabinha, explica, nesse slide que o Bruninho está projetando ali, tem um outro exame que a gente já nem tinha pedido aqui, Sim, o PCR... ela tem um quadro inflamatório o florido, PCR né? baixo A gente não falou, mas... e o Isso aí VHS intrigou a alto. gente, viu, Caminho? Por que Vai o lá, PCR é tão explica aí, baixo? cara, enquanto eu vou pegar um pão, eu vou pegar um pão de queijo enquanto PCR você... 0,87 com VHS de 80. O VHS a gente pediu a posterior, né? Depois. Mas tem, tá aí. Não, tudo bem, mas é porque a gente achou que tivesse um PCR estourado, por exemplo, tá inflamada, né? Tá? Ela tem a clínica toda inflamada. Mas a proteína C reativa é uma das proteínas de fase aguda, né? Então, é uma proteína específica, você dosa especificamente aquilo. O VHS não, né? O VHS é um reflexo do conjunto de proteínas de fase aguda que está aumentado, né? Então, você pode aumentar várias proteínas de fase aguda e não especificamente a proteína C reativa. Aí você vai ter um VHS alto, né, mostrando que está inflamado, mas o PCR não necessariamente é muito alto. E o fato da paciente estar anêmica? E, assim, a anemia também aumenta o VHS, mas Não chega geralmente... nesses níveis, né? Geralmente com um hematócrito menor que 20, assim, que atrapalha mais. E ela era 24. 26. Ó. 26. Então, assim, não atrapalha tanto a análise do VHS. Mas em lúpus é comum a gente ver isso, porque a principal interleucina inflamatória, assim, pró-inflamatória no lúpus é a interferon. E o interferon, geralmente, ele não estimula muito proteína C reativa, né? O que estimula mais é a interleucina 6. Né? Então, a gente vê, às vezes, em gota, assim, por exemplo, que tem bastante interleucina 1, interleucina 6, a gente vê PCR de 20. E o paciente está bem, né? Com a dor no joelho dele lá. E o PCR 20. E no lúpus, a paciente mal, não come, se sentindo mal, e vê um PCR mais ou menos desse, né? Está um pouquinho aumentado ali, discreto. Então, mas por causa disso, por causa do tipo de estímulo de interleucina que vai, por consequência, estimular algumas proteínas de fase aguda e não necessariamente a proteína C. Né? Então é comum a gente ver isso. Isso aí. Ô, Ricardo, vamos fugir do fã do anti-DNA aqui não, né? Não tem jeito, né? Tem jeito, né? Vamos lá. Sapeca o resultado para Um nós. fã Aí. negativo assusta a gente agora. Olha isso, Ricardo, quantos por cento dos lúpus tem fã positivo? Na literatura, isso cada corte aí vai, mas a gente hoje em dia assume em torno de 1%. Lúpus ativo. Lúpus ativo. Lúpus ativo. Com fã negativo. Com fã negativo. 1% só. Tanto que os critérios de classificação, né, lembrando que não são diagnósticos, né, são para classificação, para estudo, você não quer pegar quem não tem lúpus, né? Tem que ser específico. Então, um dos critérios de entrada é o fã positivo. Né? Então, porque dificilmente você vai ter um paciente com lúpus ativo com fã negativo. Né? E esses dias você comentou também, Carmen, sobre o título, né? Que cada vez está um título mais alto, né? Para tentar ficar mais específico, né? Isso. Antes a gente usava 1/80, né? Já considerava positivo. Hoje 1/80 a gente faz de triagem. Se vier negativo no 1/80, né? Já nem considera, é negativo. Mas se vier positivo 1/80 não tem muito valor. A gente vai para 1/160 e continua diluindo, né? O dela aqui veio 1 para 1.280. Forte. O padrão, né? Reagente para reagente nuclear homogêneo e citoplasmático. Ô, Ricardo, dá um pitaco nesse negócio aí para nós, Ricardo. Relembra a gente, vai. Dependendo do autoanticorpo, né, que predomina, vai corar, lembrando que é por imunofluorescência indireta, né? Então, você vai corar a célula REP2 da lâmina em alguma organela específica, ou no citoplasma, ou no núcleo, e com padrões específicos. Né? Então, o nuclear homogêneo geralmente está reagindo ou com toda a estrutura nuclear. Então, isso está reagindo ou com o núcleo, ou com o DNA, ou com o que sustenta o DNA, que são as estonas. Né? Então, geralmente, fã nuclear homogêneo está associado a um autoanticorpo anti-DNA, que é o mais comum no lúpus aí, né? Inclusive em nefrite lúpica,
ou com antistona, que o antistona pode ser também um autoanticorpo do lúpus, e ele está mais associado ao lúpus desencadeado por droga, né? Assim, então, se você tem um paciente que está suspeitando de que tem relação com alguma medicação que usou, é interessante fazer o antistona quando vem nuclear homogêneo. Academicamente, a gente é mais frequente o anti-DNA, então a gente faz primeiro anti-DNA, mas se vier negativo, o ideal seria fazer antistona para ver se justifica esse padrão nuclear homogêneo. Tem alguns outros autoanticorpos que podem imitar esse padrão também, antitopoisomerase 1, que às vezes aparece em hepatite autoimune, em esclerose sistêmica. Então, lembrar, o FAN não é muito específico. Então, não dá para pegar o padrão do FAN e não fazer o autoanticorpo e falar, não, certeza que é anti-DNA e pronto. Não, pode ser outros autoanticorpos, né? Então, é só um guia, né? Ó, veio nuclear homogêneo, suspeita é lúpus, não pede tudo, você pode pedir só o anti-DNA, né? Tem anti-DNA, Bruno, nesse caso? Veio negativo. Veio negativo, Ricardo. Então, por isso não bate sempre, né? Geralmente com nefrite... O caso o quadro renal dela não parece ser tão grave, né? Mas geralmente quando tem uma nefrite lúpica importante, vem com anti-DNA positivo. Tem uma associação disso, né? Mas isso não afasta. Não ter anti-DNA não quer dizer que não seja lúpus, né? Tem o FAN. A parte citoplasmática, que ele vem um padrão misto, né? Nuclear homogêneo e citoplasmático. O citoplasmático está muito abrangente, né? Ele não caracterizou melhor como que reagiu o citoplasma. Aí fica um pouco difícil da gente falar. Tem 9 tipos de padrões citoplasmáticos no FAN. E ele não caracterizou mais, né? Então fica difícil falar um pouco. E às vezes você tem mais de um autoanticorpo que reage tudo junto e muda o padrão. Então, às vezes, você espera um nuclear homogêneo para um anti-DNA, mas ele vem diferente, lá pontilhado e tal. Mas por quê? Porque tinha anti-DNA e anti-Rho junto. Tinha mais de um autoanticorpo junto, né? Então, quando vem um padrão esquisito assim, né? Nuclear homogêneo e citoplasmático, misto, às vezes é bom fazer os autoanticorpos mais comuns no lúpus. Então, a gente espera anti-SM e anti-RNP, que geralmente dá nuclear pontilhado grosso, e anti-Rho ou anti-LA, que dá geralmente nuclear pontilhado fino. Então, geralmente a gente pede esses 4 além do anti-DNA. Nós temos anti-Rho, anti-LA e anti-SM negativos e o anti-RNP em andamento. Sorologias negativas, né? Negativas, hepatite B, C, HIV negativas. A gente não achou autoanticorpo. Existem vários outros autoanticorpos. O problema é a técnica, geralmente não faz em qualquer serviço, aí você teria que mandar para o laboratório de apoio, isso demora, tem um custo. Então, acho que no caso, fechamos o diagnóstico positivo, você fecha fechamos o diagnóstico de lúpus. Assim, pela clínica perfeito. E o FAN. Lúpus, quais são os órgãos comprometidos nessa paciente, Ricardo, que você elencaria? Eu acho que ela tem cometimento renal, né? Tá. Apesar de não era tão florida igual a gente esperava, mas eu acho que ela tem cirrosite, porque perfeito. Ela tem derrame pericárdio, derrame pleural e não tem... E acite, né? Tanta proteinúria, né? Acite. Acho que ela tem cirrosite. E tem a queixa de artralgia, que não é uma coisa muito específica, mas ficou teve. Mal caracterizado, quadro constitucional, né? De febre. Anemia. Hematológico. Você acha que pode ser? Mais a linfopenia. Perfeito. Se for anemia de doença aguda, crônica, a gente não caracteriza como acometimento do lúpus em si, porque outras doenças crônicas não. Mas a linfopenia, sim. A anemia dela, só para falar, eu não coloquei o exame aqui, só para fechar aí, não tinha característica de anemia de doença crônica e, por incrível que pareça, veio com saturação baixa, ferritina extremamente baixa e ferro baixo. Tá. E ela tinha uma história menstrual regular e em moderada quantidade. Tá. Então isso aí também é vida real, pessoal. Não bateu muito com o quadro que a gente está. Bruno, não, ficou só uma dúvida. Mas faz diferencial, mas a ferropriva faz diferencial com a doença crônica. Não, sim, mas esperaria a ferritina alta, a ferritina de 7, 8. Sim, então, sim, claro. Ferropriva não deu nem dúvida. Para quem está inflamado, era para estar com essa ferritina mais alta. Mais alta. Sim, claro. Bruno, só para tirar aquela dúvida do Fábio, tinha derrame pericárdico ou não? Tinha, vou mostrar o eco aqui. Tinha um derrame pericárdico que foi caracterizado como discreto, né? Então não era uma coisa, não tinha sinal de tamponamento, nem de restrição, mas tinha, porém assim, não tinha outro cometimento. Com os diagnósticos diferenciais lá no início foi uma miopericardite, né? Não tinha alteração de contratilidade, nem segmentar, nem global, enfim, só tinha um derrame pericárdico. Perfeito, pessoal. Assim, a gente trouxe um caso para vocês hoje, né, bem florido, né, de uma doença que não é comum. Apesar da gente ver bastante, Ricardo, né, lúpus não é uma doença comum, né, Ricardo?
é que a gente drena, né, aqui os casos pra gente. Nós somos um hospital de referência, então a gente costuma ver bastante, né? Bastante lúpus. Mas assim, lúpus não é uma doença comum, né? Então a gente trouxe um caso muito florido e a gente conseguiu discutir aqui outras possibilidades diagnósticas, tá, frente, pelo menos sindrômicas, frente a este caso. Bruno, né? Vou dar um pitaco aqui, caso da vida real, né? Vamos voltando aí. Eu vou só rapidinho antes da gente acabar, né? Entregar para o Bruno de volta. Esse caso aqui eu tinha discutido sem ver a paciente, né? Pela interconsulta da nefrologia e tal. E aí, passando no corredor ontem, eu falei, ô Bruno, cadê aquele caso lá? Deixa eu lá ver. Aí ele me levou para ver o caso, Fábio, tá certo, junto com o R1. O R1 da clínica ou da nefro? Não, da clínica. Né? E aí tinha trocado o acompanhante que estava com a paciente. No dia. E aí eu sou prova porque eu estava lá. O Bruno estava junto. Aí eu fui tirar a história, Ricardo. Eu mesmo tirei a história. Aí, cara, o acompanhante que estava junto, cara, ele deu tanta informação, Ricardo, tá certo? Que não tinha como não ser lúpus, cara. Tá certo? Tá assim, então ficou muito mais fácil. Então, voltando, pessoal, né? Às vezes é difícil tirar a história com o próprio paciente, às vezes por várias condições, uma delas porque a paciente era adolescente. Então, você precisa tirar a história com quem pode dar melhores informações, que no caso era a mãe. E uma dica importante, assim, não substitui por exame. Assim, a anamnese você não consegue substituir por exame. Então, às vezes o pessoal fala, não consigo, vou ficar pedindo exame. Começa a aparecer exame igual essa ferritina baixa, a gente não sabe por quê. Né? Aí vai ficando mais confuso, e você começa... Aí você se perde. É melhor insistir em colher melhor a anamnese com outra pessoa. Nem sempre a primeira história é melhor, né? Você vai pegando mais dados, vai... E o R1 morreu de vergonha. Eu acho que ele queria se esconder debaixo da cama, né? Porque eu fui tirando a história que ele não tinha... ele não teve acesso porque a companhia tinha acabado de trocar e deu as novas informações. Ô Bruno, você trouxe uma frasezinha para fechar ainda? Mas só para... Eu não sei se o Bruno vai fechar alguma coisa. Não, pode falar. O objetivo maior desse episódio é todo o raciocínio clínico, porque esse é um caso ongoing, o nome né? da doença em si. A paciente está... É um caso o quê, Fábio? Ongoing. Ongoing. Tá certo, é ongoing. Em andamento, né? Em desenvolvimento. Não fechou ainda. E aí, Bruno, qual que é aquela frase do início lá, cara? Uma frase pra vocês aí, ó. Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Agora eu queria saber se tiver o rio tá sujo, por acaso? Pra tomar banho 2 vezes? É o rio que tem estossomose? Porque tá tem sujo. Tem estossomose nesse rio aí, cara? Não, eu já li essa frase aí. É porque a água do rio, ela se movimenta e vai embora. E você, quando você for se banhar de novo no mesmo rio, aquela água não é a mesma. Você não consegue se banhar na mesma água do mesmo rio. É isso. Então, a vida passa, você não consegue viver 2 vezes a mesma coisa exatamente no mesmo momento. E nós, assim, no começo da gravação de hoje, agora, no final, nós já somos diferentes. Aprendemos um monte de coisa, já estamos mais, né... Conseguimos bem a gente reforçou mais o nosso padrão de raciocínio. Se aparecer outro caso assim, o nosso padrão já está mais reforçado. E assim é a medicina, né? Ela é um rio contínuo aí, né? Que vai passando e a gente souber pescar, aproveitar as coisas, a gente vai ficando melhor, né? E aí, Fabinho, você quer dar alguma... Fabinho tem umas tiradas boas aí das frases. Não, a Caiaba hoje foi porque o rio tá sujo, então você não tomou... Eu tinha interpretado, mas não ia explicar como a Caiaba explicou. O Cabi é culto, né? Ele tem um monte de coisas de antepassados. Eu sempre fui nerd, né, Bruno? Assim, eu lia mitologia grega quando eu era adolescente. Então, fora da curva, né? E pra terminar, pessoal, né? É um livro que eu tô querendo ler, que é um livro Alice no País das Maravilhas, é uma frasezinha aí, né? Que a Alice fala, né? Que ela tá falando que o chapeleiro maluco, né? Todo mundo já assistiu, pelo menos o desenho, todo mundo já assistiu, né? Ela fala o seguinte... O chapeleiro que fala? O chapeleiro que fala pra Alice. Ela tá conversando com ele, ele fala pra ela, fala, o segredo, querida Alice, é rodear-te de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então que estarás no País das Maravilhas. Então... Não é tão maluco assim, né? Não é tão maluco, né? Ele tem um aspecto maluco, mas... eu tô rodeado de pessoas que fazem sorrir o meu intelecto aqui e não só o meu coração. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.